Olá pessoas, todas bem? Esse é o Engenharia e Prosa, sejam todas muito bem-vindas nesse canal generoso no compartilhamento do conhecimento. Hoje a gente está conversando com a série Café. E nada melhor do que um engenheiro agrônomo, Felipe Orioli, para estar aqui hoje tocando esse dedo de prosa com a gente e nos transmitindo algum conhecimento mais específico e mais abrangente do café. Felipe, seja muito bem-vindo a esse canal. Queria que você se apresentasse, cara, e contasse um pouco do teu trabalho, por favor. Claro, Gru, obrigado pela oportunidade de estar um pouquinho falar do conhecimento de café, explicar um pouquinho aqui para vocês, para o seu canal. Primeiro, eu sou engenheiro agrônomo, formado na Universidade de Brasília, tenho mestrado em produção vegetal na Universidade de Brasília. Eu tenho também uma especialização em MBA em gestão de projetos. Estou agora fazendo um doutorado em gestão nessa parte. E dentro desse caminho, esses indas e vindas, minha família também, nós temos uma fazenda produtora de café aqui perto de Brasília. Foi daí que começou o interesse e o contato com a cultura, né? Então, nesse tempo que eu passei morando fora para fazer parte do meu doutorado, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco me especializar, ir atrás do café da porteira para fora, digamos assim. A gente já tinha um know-how de café da porteira para dentro, na parte de produção, da fazenda ali, da propriedade. Depois da porteira para fora faltava um conhecimento mais de comércio, de entender do produto, o que é um produto de qualidade, o que você podia melhorar até dentro da fazenda. Processo simples, que você conseguia atingir certos padrões de qualidade. Foi aí que surgiu o interesse. Vou complementar isso fazendo. E encontrei fora esse tipo de capacitação, de formação. Isso fui gostando, fui aprimorando, fui me aprofundando. E aí cheguei num ponto que gostei mesmo do assunto. E estou me aprofundando mais nesse tema do café especialidade, café especial. Café especialidade, café porque tem uma diferença, né? É legal entender isso, porque quando fala de porteira para dentro da propriedade, e aí até para quem está nos acompanhando, fala eventualmente até de processos simplificados que podem trazer uma melhor qualidade no teu produto final. Exato. E aí, quando ele fala porteira para fora, ele está se referindo mais a lá chegar até eventualmente ao supermercado ali, ao consumidor final mesmo, o cara que vai consumir o grão, o café, ou a forma, né? O custo. A gente pode dividir a cadeia de suprimento do café, ou a rede de suprimento do café em várias etapas, várias mãos do processo. Nós temos a mão lá do produtor, aquele que vai, ele pode ter o foco dele como commodity, apenas um padrão commodity para exportação, para atender o mercado mais volume, mais comum. Commodity é fazer bastante. É um padrão, um instante que você consegue um nível básico. Uhum. E também com algumas técnicas você consegue aprimorar isso e conseguir um café diferenciado. E aí nós temos a mão também do café verde ali, aquele que vai trabalhar, vai vender, o cara vai fazer o blend. Não tem muito beneficiamento, não tem muito beneficiamento. Depois passamos para a torra, que ali você não consegue consumir o café verde, né? Sim, Então você precisa ativar aquele potencial do café, você ativa ele pela torra, pelo calor. Então, feito isso, depois você vai para a mão do consumidor final, que pode ser ou na casa, dona de casa, o apreciador, ou do barista, que ali é uma profissão ali que vem crescendo, vem demandando mais técnica para usar esse café da melhor forma. E tem aqueles vários métodos de extração. Então a gente fala que passa por várias mãos. No nosso caso, o método de extração que você diz é fazer o café em si, né? Coadinho, na prensa, o expresso. Bacana, são os métodos de extrair o café. Isso depende também do café que você compra. Aí a gente vai abrindo, né, no leque de café. Mas eu comecei na produção, na mão da produção. Mão na terra lá. O que seria? Como engenheiro agrônomo, a gente foca na escolha da variedade, no espaçamento, né, no sistema de irrigação ou não, no manejo da cultura, dos equipamentos, implementos, o tipo de colheita mecanizada, manual, o processo de secagem, ou seja, você colhe aquele café, você pode colher ele mecanicamente, que você vai fazer a derriça total de tudo, do verde, do maduro, do boia. Passa ali, tudo, às vezes é uma varetinha que vai batendo no grãozinho, né? É justamente isso. E depois você tem o pós-colheita, que é aquele que você leva para a secagem. Você pode ter uma
um sistema de beneficiamento que chamamos de via úmida, que é o quê? Você tenta fazer uma separação de qualidade do café. O boia, que é o já passado, esse que nós temos aqui. O boia é porque é uma flutuação. Né? Você joga ele flutua, ele boia literalmente. Exato, na água. Porque ele tem menos densidade, ele é um café mais seco. Então você tira ele do processo e tenta, de uma forma, selecionar mais o grão cereja, que é o fruto, fruto cereja, que é o fruto com mais açúcar, com mais potencial, no ponto certo de maturação e de colheita. Isso aí o produtor, existe vários tipos de produtor, aquele que tem o foco nisso, ou não, tem o foco apenas em colher, em operacional, eu tenho uma área muito grande, eu tenho... E no processo de secagem, feito esse beneficiamento, nós vamos para o processo de secagem, que pode ser para aqueles terreiros de asfalto, de lama asfalto. A lama asfalto é como se fosse um quadradão imenso, né, que espalha. Um grande estacionamento, assim. Estacionamento para café, né? Bacana. Ou de concreto. Hoje utilizamos também o terreiro suspenso, que é aquelas camas, o terreiro suspenso, cama africana, geral, com uma malha, né? Com uma tela, pode ser coberto ou não, depende da condição climática da região, para evitar a chuva. Ainda estamos falando da porteira para dentro ainda, então está tudo dentro da fazenda. E aí, com esses métodos de processamento, você consegue tirar vários tipos de café. O café natural, que é ele seco desse jeito assim, a cereja, tudo junto. Então, só o cuidado que você tem ali com o fruto do café ainda, a gente nem está falando da parte de grãos, torre, nada. Então, só o cuidado com o fruto já dá uma diferenciação no próprio café que a gente está tomando. Total. Você pode ter uma variedade, catuai vermelho. Você pode colher... Que é arábico, né? A origem, 100% arábico, aí vem catuai. Isso é bom você levantar. São duas das espécies mais cultivadas no mundo, que é o arábica e o canéfora, né? O coffea canéfora, que é o robusta, aqui o conilon. Ele é um café diferenciado, ele costuma ser plantado, ou o ambiente dele é de baixa altitude, temperatura mais alta. Então a gente costuma ver ele mais ali no Espírito Santo, em regiões diferenciadas. E o sabor dele é diferente, é o sabor mais picante, mais amargo. Ele é muito utilizado para fazer blend. Não que seja ruim. A gente costuma falar que o amargo do café é muito relacionado também com a cerveja. Cerveja amarga, você fala que é ruim? Não, às vezes não. Um amargo... Aliás, as amargas estão até ganhando, né? Com a IPA, com não sei o quê. Justamente. Então tem profissionais hoje que são especialistas em analisar o robusta, o café robusta e o arábica. Então, para tentar extrair o melhor dele. No Brasil, então, temos o arábica e o robusta. O Brasil é o maior produtor de café. E é isso que eu queria tocar, só fazer um adendo aí, porque você tem uma fase de desenvolvimento econômico muito grande do Brasil. No início baseado aí, nisso. Baseado no café. E aí até com, quadrilátero ferrífero, com ferrovia, e desenvolve porto, desenvolve rodovia para escoar. Então, ele era o grande propulsor de desenvolvimento, né? Dentro do Brasil. É claro, depois teve os percalços aí, macroeconômicos, teve a queima do café também. Da forma que ele cresceu muito rápido, ele teve que cair um pouco muito rápido também. E hoje, você acredita que esse mercado está sendo impulsionado de novo numa vertente de crescimento? Está, principalmente para o segmento do público que quer um produto diferenciado, um produto melhor. De qualidade. Como tudo que a gente pode usar exemplo, a cerveja, hoje... tem pessoas que não gostam de beber cerveja se não for puro malte, vamos usar uma coisa simples. Outros gostam da cerveja artesanal. Então existe um segmento. O Brasil tem um potencial muito grande produtivo e consumidor. Nós estamos aliando esse consumo para um consumo também de um produto de melhor qualidade. Isso também acaba trazendo uma onda na cadeia de produção ali no produtor, que ele está vendo esse nicho de mercado e com isso ele consegue diversificar também a produção dele com produto commodity e fazendo um produto também diferenciado para atender esse nicho, que ele tem um valor agregado. E também. Se qualificando, né? Qualificando. Até agora a gente já falou, tem uma infinidade aí de variáveis, então o cara tem que ir se qualificando. Isso também é uma necessidade de passar essa informação para dentro do produtor, porque grande parte dos produtores também existem os grandes produtores de áreas significativas, mas também os produtores, pequenos produtores, que são os que podem se beneficiar desse tipo de produção, porque usa ali um trabalho mais manual da família, uma coisa mais, e consegue um valor
melhor pela produção dele, se ele conseguir esse tipo de ele está agregando ali valor, né, na cadeia dele, e isso acaba sendo mais valorizado. E o mercado está começando a absorver isso. Com técnicas, assim, não são técnicas simples, mas são técnicas que são possíveis de ser executadas por produtor, assim, com ajustes na produção, na colheita. A gente falou da colheita, né? No processo de secagem. Então são processos que ele consegue posicionar o produto dele, ter um produto de qualidade, e tem muito mercado também, muito comprador do exterior atrás desses produtos. Os caras estão querendo, eu imagino assim, eu faço muito, outro dia a gente estava conversando com o pessoal de chocolate, eu fiz analogia com vinho, e eu acredito que tem essa analogia com a cerveja e tal. Você tem ali um sensorial, você começa a educar o paladar para reconhecer qualidades ali no café, achar o seu ponto de gosto. Então, o tipo de café que eu gosto é mais nessa linha aqui, ou não tem muito isso? É exatamente isso. É importante também entender o padrão, né? Existe hoje um hábito de consumo. A gente fala de café especial, mas também a gente não pode descartar o café da vovó, aquele na fazenda. Aquele quentinho. A gente não pode também fazer o produto ser um produto elitizado. Não. Eu acho que não, é passo a passo. Então, primeiro, entender o grande gosto popular, o hábito cultural e você consegue sim, porque existe cafés ou com acidez mais elevada, que aí o consumidor pode achar mais estranho, ou café com corpo com mais doçura, ou com atributos mais próximos do que ele está acostumado. Mas é claro, estamos falando de um café, a gente já ouviu falar muito assim, o café do Brasil, a gente fica com o ruim e exporta o bom, né? Bom. E é o que realmente acontecia. E tem acontecido. E acontece. Não, ainda não. Não, acontece ainda, mas essa nova, não seria mudança de hábito ainda, mas essa necessidade, essa demanda por café, acaba deixando o consumidor mais atento e a indústria também se preparando para atender esse. Por exemplo, nós temos uma classificação da ABIC, né? Que é a Associação Brasileira de Indústria do bacana, interna. Então, interna. É uma classificação interna. O Brasil tem uma forma de classificar. É um selo. O selo. É um selo tipo o Procel da vida. Então, é uma forma de proteger, de auxiliar o consumidor, pelo menos ter um parâmetro ali do café. É uma referência, né? Porque negócio aqui é paladar, né? Então, o cara muito forte, ou extra forte, né, que você colocou, né? Não, extra forte. Então, os extras fortes, a tendência é que estejam ali no mesmo nível, ou não? No mesmo nível. Pelo ABIC, né? E isso ajuda também a empresa séria que quer entrar no negócio e vai atrás desse tipo de selo, ele vai pelo menos ter um critério, ou vai ter uma auditoria ali para o produto dele, não ser qualquer produto, não é um café. É um café que tem um padrão de qualidade pelo menos aceitável, né? Se adere, né, a um rito ali e fala, agora eu tenho que seguir isso aqui para manter qualidade. Isso aí, padrões internacionais até, que exigem muito isso, né? Principalmente quando você vai levar o produto para mercados além fronteira, você tem ali alguns padrões que você precisa seguir, seja de vigilância sanitária, seja de... Claro. Enfim, cada um tem um nível de exigência X, né, para controlar. Internamente no Brasil também tem os padrões. Foi uma forma de controlar que ajudou muito, e ajudou também como uma forma de proteger o consumidor, e também fazer aquelas indústrias sérias de café, né, as indústrias de torrefação, fazer um produto também de qualidade boa ali para atender o mercado. Aí nós estamos falando do café, até o café gourmet, né? Aí depois nós temos um outro nicho de mercado, que é o café especial que nós estamos falando. Aí tá. Então até o gourmet você tem uma coisa, e o especial já muda a figura. O especial, ele é um padrão, café especial mesmo, é um café que tem uma pontuação internacional, uma pontuação que vai de 0 a 100, a nota de corte dele é 80. Então de 80 a 100 é um café especial. E quem é que dá essa nota? Chama SKA, Specialty Coffee Association. É uma organização que veio com a intenção não só de regular os cafés especiais no mundo, mas também veio com a intenção de trabalhar toda a rede, toda a cadeia de suprimento do café. Qualidade também, né? Valor agregado, sustentabilidade, preço justo para o produtor. Então eles têm, mas partiu do princípio o seguinte:
criar um protocolo ou um padrão, que é muito importante na engenharia, quando nós falamos, é você ter um padrão referencial. Assim, é melhor ou pior em relação ao padrão. Isso. Como julgar isso? Não de forma subjetiva, mas de forma objetiva. Como é que nós vamos julgar esse café? Então, há um protocolo da SKA, um protocolo de prova, e começa desde o café verde. Tem lá o café verde, você passa por uma análise. Essa análise você vai avaliar defeitos intrínseco e extrínseco, ou seja, do grão ou material estranho que entrou. E ali... porque às vezes é um contaminante ali na estocagem. Exatamente. Você pode ter... E aí já avalia isso. Olha, atenção, aí vai voltando lá para o produtor do verde. Ataque de uma praga, por exemplo, broca, que é muito comum. A broca é um dano que, se tiver significativamente atacado, provavelmente na hora da análise em verde, né? Verde, vai aflorar. Já consegue identificar isso. Consegue, visual, isso é visual. Então a primeira análise é no verde, é o que aconteceu na lavoura, fermentado, café preto, assim, grão preto, ardido, tudo isso analisado. Se tiver uma cereja dessa em coco também no meio do verde, isso aqui chegou esses dias, não foi? É dessa safra, mas ele já está super seco, ponto a beneficiar. Bacana. Então o café, o processo de beneficiamento do café, que é o quê? Retirar essa casca, tirar essa película, esse pergaminho do café. Se não for bem feito também, você vai ter dano mecânico no grão, você vai deixar passar impureza. Então isso ainda está na fazenda, ou no porque às vezes o produtor ali não tem essa estrutura, mas acaba montando, sei lá, uma cooperativa. Ou alguma outra coisa que trata e é bom até que padroniza ali, né, os processos, pelo menos. Justamente. Cooperativas vêm para somar, para apoiar, principalmente os pequenos produtores que não têm as condições. Associações, você falou SCCA, que você falou? SCA, Specialty Coffee Association. Então, associação, é uma associação que faz, então, são várias cabeças pensantes. A exemplo dos normativos, a gente sempre coloca muito isso, que o normativo ele tem que ser muito bem respeitado, justamente por conta da quantidade de homem-hora técnico que tem ali para desenvolver o que é o mínimo minimoro, o que é o padrão. Pode variar o padrão? Pode, você pode melhorar ele, inclusive. Mas isso é interessante. Você colocou uma coisa de preço mais justo para o produtor e colocou uma coisa de qualidade, né, que esses padrões trazem. No chocolate, o pessoal estava comentando outro dia que tem um movimento, uma intenção, um intuito de bean to bar. Então, sai lá do grão mesmo, né, do cacau, até a barra de chocolate, que é o produto acabado, né? Seria o produto acabado. No café tem isso, tem essa rastreabilidade, tem essa preocupação de... Tem. Assim, não é significativo ainda, né, comparado com a produção, mas existe esse esforço de ter de remunerar o produtor de forma justa. Pensando na produção, se o produtor não for sustentável economicamente, ele vai sair do negócio, vai sair do mercado. Ou vai cair o padrão, né? O que vai cair? Você perdendo matéria-prima, afeta toda, até no consumidor. E pode ter o preço ser repassado para o consumidor. Então você vai tirando pessoas do jogo, do mercado. Então existe sim alguns selos de certificação que tentam garantir um preço justo pago ao produtor. Mas ainda é uma coisa que falta ser mais presente. Porque o que acontece hoje nas commodities em geral, né? Assim, não só no café, na soja, algodão, uma flutuação de preço. Às vezes você planta ali naquele ano, você vai cultivar o produtor, mas não tem a segurança de quanto vender, a não ser se ele consegue fazer algum contrato futuro, travar o preço com alguma cooperativa. Mas ele está sujeito à flutuação de câmbio, flutuação de mercado, de bolsa. Você está vendendo uma coisa que às vezes nem chegou a finalizar a produção, né? Você não sabe quanto você vai ter. E aí, nesse processo do café, tem sim essas empresas que buscam passar garantir que o produtor seja remunerado de forma justa. Pelo menos para justa é o quê? É justa para ter uma condição de vida digna, consiga sustentar sua família, pensando numa agricultura média, pequena. E é claro, é um trabalho árduo, né? Sim, você tem que mudar a cultura do consumidor, que ele tem que perceber valor nisso, né? E aí, ele tem que perceber que o produtor lá está sendo respeitado. Enquanto você senta na mesa assim, você tem que ter todos os elos, né? Sim. Tem que ter desde da ponta, que
tem ali a sua margem de lucro, as torrefações, os traders, o produtor, as cooperativas, porque cada um tem sua margem. E cada um agrega, é uma cadeia, né? Que nem você colocou lá no início, é uma cadeia. Então cada passo que dá na cadeia vai agregando valor, vai agregando ali a contrapartida também de preço e margem. Então. E o café especial, ele surge como uma alternativa para o produtor. Ele consegue ter eu não sei de cabeça os números, mas ele consegue ter uma remuneração maior. Por exemplo, uma xícara de café, um expressinho, R$6. Aquela fatia que representa ali o produtor é maior do que um café commodity. Então ele consegue ter uma remuneração enquanto ele consegue trazer mais para dentro da porteira o valor agregado que ele está colocando ali. Isso aí, de certa forma, ou de muitas formas, incentiva o produtor até a se especializar, a correr atrás de uma qualificação, procurar profissionais qualificados e habilitados para estarem ajudando ele ali, ou prestando consultoria, ou contratando para realmente fazer o que precisa ser feito, implantar. E foi um pouco da minha história, Guto. Nós começamos com um produtor. Na região nossa não tem... não é uma região tradicionalmente cafeicultora. Minha família não é cafeicultora. Então nós começamos realmente na intenção de diversificar a produção. Bacana. E aí a gente viu que o negócio foi dando certo, que o café conseguia trazer dentro do hectare um maior valor agregado comparado com outras culturas, né? Falou, então vamos ter uma forma aqui, soja, tem o feijão, tem o café e a pecuária. Então a gente consegue diversificar e fugir um pouco também da oscilação. Mas aí ficava na mão, aquele conhecimento ficava muito ali, né? Dentro de ser muito eficiente na produção, no custo de produção, o que você usa, como vender. Então ficava muito naquele... Como eu tive essa oportunidade de conhecer esse mercado e começar a aprender um pouco sobre esse mundo, né, realmente do comércio de café, do que é café especial, das classificações de café, isso ajudou a fechar ali fechar as partes, né, da fazenda, complementar, né? Bacana. E como te falei, começa ali na análise do verde. Se nós erramos lá na produção, seja na colheita, seja no beneficio, seja no terreiro, na secagem, provavelmente todo o esforço que você teve para adubar, para fazer o manejo correto. Irrigação. Falar em irrigação, outro dia eu vi, tem grandes produtores que tem uns pivôs, né? Pivô de quilômetros de raio aí, cara. Então as coisas absurdas. E aí o pessoal fala muito em microlote. Então é porque às vezes o sol bate de uma forma distinta. Tipo, se a área for grande, né, lógico, a irrigação não vai ser igual, não tem como homogeneizar, né? O próprio solo eventualmente pode mudar de uma região da fazenda para outra. Então existe isso, ou você não acha que não tem isso? Existe. Eu trago um pouco também, nós falamos de cacau, de vinho, cerveja. Vou trazer a ideia do vinho, do terroir do vinho. Existem pontos na área, na propriedade, que são especiais. Ou áreas como, vamos lá, sul de Minas, Chapada Diamantina. As regiões, né? Também. E dentro da propriedade, você consegue também achar solos que tem ali uma característica diferente, ou realmente você falou a sombra, a água, ali como é que a planta se desenvolveu ali, que vai proporcionar um café diferenciado, com atributos diferenciados. Então, às vezes, da mesma fazenda, você tem duas qualidades ali. Às vezes eu tenho uma fazenda que é mais plantada no pé daquele morro ali. E aí, aquele microclima, aquela área... Microclima, por isso que é microlote. Então. Microlote. Lote, você pode ter lote de café, e aí você vai mais a fundo, você vai no microlote de café, que são talhões pequenos, especiais, que você considera aquele café, todo o componente que faz um café ficar bom, que altitude, clima, solo, o conjunto da variedade que você está ali plantando, e dali o método de colheita, tudo que nós falamos até agora, aquilo ali vai dar um café que... Aí existe os Coffee Hunter. O que é os Coffee Hunter? É aqueles caras que vão... Existe pessoas... Caçador de café. Especial, os microlotes. Vão nessas fazendinhas. Cara, já tem então uma galera que corre atrás. Ele vai atrás e ali ele tenta... esse café é especial.
e compra uma saca, meia saca, uma saca e meia, num valor. Já ouviu falar aqueles cafés que tem um leilão? Leilão, outro dia eu ouvi falar de um tal de um leilão aí, cara. Pois é. Aí o produtor, quando ele tem ali sua área por mais tempo, ele começa a mapear aquelas áreas que tem potenciais distintos ali. E ele vai naquilo ali, faz investe. Você falou de áreas grandes, vamos trazer então para a realidade da porque quando cenário você da área grande. micro... Tá. Aí ele entende, fala, pô, já percebi que aquele café daquela área é uma área boa. Aí ele faz ali uma colheita seletiva, manual, ele separa um pedaço, um terreiro dele, faz um terreiro suspenso ali, uma seca. Aí ele tenta ali achar também a combinação da planta com o processo de secagem. Deve ser uma relação de amor que nem boi, cavalo. Cavalo tem muito isso, né? O cara... Quando você fala do vinho também, aquela casca daquela uva, exato, naquele solo, e o processo que ele passou, e aí o produtor vai entendendo o que ele tem na mão, mas requer um cuidado e atenção também, sim, né? O vinho tem muito disso de transmitir história, né, cara? É o que o melhor o produtor tem para te oferecer, né? Acho que o café tá enveredando por esse lado. Tá enveredando. Então, e as pessoas estão começando a perceber esse trabalho. O que eu acho interessante do café, ele também é uma bebida social, né? Você bebe na prosa, você bebe em tudo quanto é lugar. O café... Menos na prosa aqui agora, daqui a pouco a gente vai beber. Tô até salivando já. Então, ele é um café, assim como o vinho também. Eu acho o legal do café é que você tem ali, ele chega pra gente em grão, torrado ali. E dali, diferente de uma garrafa de vinho, você armazenou, abriu, tem um ritual para você pegar. Tem todo um ritual. O café, depois que está pronto, torrado, o ritual seu faz assim, ó. Que é o quê? Você pode beber ele de várias formas. Pode beber ele no expresso, pode beber ele num coado, pode beber ele numa prensa. E dá a diferença de sabor. Dá a diferença. Tudo são métodos que vão favorecer. Aí a gente também traz de novo aquela conversa nossa do gosto do consumidor. Se você é um consumidor que gosta mais do café, mas uma bebida mais encorpada, você consegue também, com o tipo de café, o método, a variedade, o método de processamento, o tipo de torra, que a torra também é uma ciência à parte, a torra é incrível. O que a gente acha que é uma queima extremamente controlada, porque tem que queimar o grão o mais homogêneo possível. Acontecem reações químicas e variadas lá dentro que o mestre de torra tem que ser capaz de controlar de acordo para o tipo de café que ele quer extrair lá na ponta. Então o cara pensa no paladar que ele está procurando lá na ponta, e já na torre ele começa a trabalhar isso. Exatamente. Não adianta ele fazer o mesmo processo empírico, assim, vou fazer. Não, ali existe um perfil de torra, que é uma receita. Assim que ele perfil de torra. Ele encontrou ali, ó. Isso é legal. Vamos usar o exemplo nosso. O nosso café Catuai Vermelho, aqui do Centro-Oeste goiano. Aí tem a sua densidade, tem o teor de umidade que foi colhido. Aí o torrador, vamos passar pelo processo da torra. A gente não sabe que potencial tem aquele café, mas nós vamos torrar ele para ver o potencial. E aí cabe a pessoa que vai usar aquele equipamento, depende do equipamento, tem vários tipos de equipamentos. Não, eu imagino, porque, cara, é físico-química pura. Com fluxo de ar controlado, com rotação de tambor, tipo de chama. Transferência de calor. Imagino que deve ter algum estudo de coeficiente de transferência de calor para cada tipo de grão. Porque você vai tipo de material também. Aquela inércia de calor que ele tem de absorver e reter o calor é diferente. Então a pessoa tem que conhecer o equipamento dela. E aí ele vai torrar. Torra uma vez, é muito erro e acerto, né? Pô, não acertei, faltou um pouquinho, faltou um ajuste no final, o tempo de desenvolvimento. Tudo Mas isso. É um método, né? O cara vai anotando ali, que nem foi no laboratório. Antigamente era no papel, minuto a minuto, ou 30 segundos, você anotava as principais. Então tem um monitoramento também durante a torra. Hoje nós temos já o software, né, para nos auxiliar, né? Conectado com o torrador. E ali... já sensoriou o torrador. Sensoriou. E aí aquilo ali já transmite com um software, né? Com hardware. Temperatura do tambor com grão, temperatura do ar. Aí quantidade de calor, a chama que você está colocando, o fluxo de... Você controla todas aquelas suas variáveis, né? Não, que são imensas. E a gente está falando de um processo só, que é a torra. É um processo da torra. Aí você pergunta, eu gosto de café bem escuro, claro. Para o cara chegar nesse processo aí,
tem uma Não, tem toda uma história. Aquele negócio é o que o melhor o produtor tem para lhe oferecer, né? Você tem que conseguir tirar isso de alguma forma. E no processo da torra é isso. Aí, com o auxílio do software, ele vai, registra aquilo e sai uma receita, que é o perfil da torra. Que ali é uma curva, é um gráfico mesmo. Uma curva, tem que ser uma curva. Que vai ser de temperatura por tempo, e ele vai ter ali um formato, aquela curva, e você salva aquilo para você replicar para aquele tipo de café, aquele mesmo café. Aí vai calibrando ali. Isso é o que o provador, o que o torrador acha assim, não, eu acho que eu encontrei o melhor, mas ainda vai passar pela outra mão, a gente fala tanto de mão, né, dentro dos elos da cadeia, mas pela mão do cara que vai extrair. Depende do método também. Se for para o expresso, talvez a torra podia ser diferente. Ah, sim. Se for trabalhar, pensar o que é engenharia, está dentro do segmento desse, a gente fala desde lá da fazenda, com inovação, com o melhoramento do maquinário, que é incrível o que o maquinário do café faz hoje. Acabou com aquela questão, por exemplo, do café que cai no chão. Uhum. Já viu? O pessoal varria, abanava assim, era terra, pau, pedra. Hoje tem máquinas que faz o serviço todo, puxa o café, já tira o pó. Então aumenta a eficiência, aumenta a capacidade do produtor. Aí você passa pelos métodos de beneficiamento, via úmida, de secagem, tem secador rotativo hoje para café. E eu acho que ainda valoriza o catador manual, porque, que nem você falou, o cara quando ele identifica até de uma grande propriedade, um microlote ou uma região ali que tem um café que precisa de um cuidado especial, ele vai ser colhido à mão. Com outro. Eu acho que esse valoriza valoriza o humano da história, porque o humano está muito envolvido nesse processo. Primeiro, a quantidade assim, de hora homem é muito maior nesse processo do especial, e valoriza também. Estamos falando de análise, de torra, tudo. Estamos falando de processo que passa equipamento mais análise da pessoa, da parte humana, né, do processo. Eu sinceramente não consigo imaginar nada que não passe pela mão da engenharia. Quando eu me refiro à engenharia e agronomia também. A engenharia ela abrange, né, ambas as caras, até porque o conselho que nos rege é o mesmo, e o agrônomo é engenheiro agrônomo, né? Então é importante ressaltar, porque às vezes o engenheiro e o agrônomo, não, ambos estão no mesmo bolo, quando a gente fala de engenharia. E é um processo interdisciplinar dentro das cadeias de engenharia. Você tem diversas engenharias aí aflorescendo. Então, um projeto de cafeicultura, ele tem uma complexidade grande, de escoamento dentro da porteira, fora da porteira, que você colocou. E aí você acaba agregando uma série de profissionais e soluções, né, de engenharia que estão ali. Mas também, cara, existe a valorização do humano, que eu acho isso fantástico. E aí o desenvolvimento sustentável, porque se a microrregião ela tem uma determinada característica, a tendência é o quê? O cara preservar aquilo ali. Exato. Então ele não vai sair quebrando tudo, desmatando tudo. Não, peraí, ali tem uma região peculiar. É meu patrimônio, é o meu lugar, registra como denominação de origem. Então, assim, isso que eu ia te perguntar, vamos valorizar isso aqui tem nome, isso aqui é a região produtora. Aí acaba criando uma valorização da região, uma preservação e um elo também de fortalecimento ali. Fortalecimento e eu acho que com esse movimento de fazer todo esse cuidado de sair do produtor e chegar até o consumidor final, né, rastreando tudo isso, claro, acaba também movimentando e incentivando esse tipo de cuidado, né? E aí você falou de denominação, no vinho tem muito isso, denominação de origem controlada. Se você produziu na Ceilândia, cara, tem uma denominação lá, consegui uma denominação Ceilândia. Então a partir disso, tudo que foi produzido naquela região vai se chamar Ceilândia. E se foi produzido às vezes do lado, que é Taguatinga, não pode chamar Ceilândia. Por conta disso. Isso também no café está tendo isso. A rastreabilidade ajuda no tá tendo. Nós temos regiões no Brasil que já são fortes como denominação de origem, já tem ali uma estrutura. Você conhece Mogiana? Tem o café. Já é? Mogiana já é. Não sei se Mogiana, eu acho que não, Mogiana é. O do sul de Minas já é também. Se você compra o café, verdade. eles têm uma página, você compra o café dele verde,
você consegue, por um link da produtor, aqui, Guto, veja aqui, você clica no link, você vai aparecer lá, altitude, latitude, nome da fazenda, qual o nome do produtor, quantos funcionários tem, se ele tem certificado, se não é certificado, aparece tudo. Isso aí é rastreabilidade, transparência. Isso ajuda também quando a gente puxa e quer pagar um preço justo pro produtor, você sabe de onde está vindo vou falar o termo, o gringo, quando compra nosso café, ele fala, pô, é um pequeno produtor no Brasil, estou pagando mais caro nesse café para ajudar ele, olha o nome dele, quantas pessoas. Isso aí, tem uns que vêm para cá e visitam, né? Visita. E o melhor, é legal, você traz rosto, cara, história, um produto. Da pessoalidade, né? Pessoalidade. Isso aí está dentro do que a SKA pensa também, de transformar todo o processo do café uma coisa justa, tanto para quem está apreciando como para o produtor. A gente está falando assim, até meio romântico, né? O jeito que a gente fala. Sim, mas tem que ser, cara. Tô todo apaixonado. A gente fala porque a gente tem a esperança, eu como vivenciei a segunda geração da família já. A produção do café, eu sei dos gargalos, a gente ficou falando de gargalo, é bom também apresentar as dificuldades, mas aqui acho que a nossa prosa está voltada também muito para soluções, que já encontrou esse aqui é o ponto, cara. Um case aqui, eu tô apresentando o que eu fiz e de onde é que eu consegui entender isso aí do melhor. Isso. É voltado assim, toda engenharia é feita para solução. Você fez faculdade e é tão difícil quanto, né, dentro das modalidades. Toda a nossa educação é voltada para resolver problema. Então, postular o problema, ok, cara, é o primeiro passo, às vezes é o passo mais difícil, você saber exatamente qual é o problema. Então, você formular e dizer, não, cara, o problema é esse. A partir do momento que você formulou, toda a tua atenção não é para lamentar aquilo ali, você tem que ir lá e desenvolver a solução. Cara. É claro. Então, na mecânica, a gente tem um autor, Schiedler, que eu gosto muito de citar ele, que às vezes ele comenta assim, fala assim, cara, às vezes a física, ela não tem um conceito ainda bem, como é que se fala, estruturado ou bem desenvolvido. E às vezes a matemática não tem a ferramenta adequada para resolver. E aí é onde o engenheiro é chamado para dar a solução. Então, bicho, vai ter que ter. Por mais que a primeira solução seja um pouco grosseira e ela careça de refinamento, é o próprio método de engenharia. Então você tem uma solução primária ali, com um coeficiente ali de segurança altíssimo, e aí depois você vai refinando o método até conseguir outra tecnologia suficiente para melhorar aquilo. A gente brinca muito, fala que engenharia não é uma ciência exata, ela é precisa, né? Ela é tão precisa quanto você pode pagar, mas não é você cliente, é você em termos de profissional, tecnologia, o quanto tem disponível ainda. Então você tem uma porosidade, você tem lá uns vales e tal, quanto mais você reduz a escala do teu microscópio ali para analisar a superfície, você acha a velocidade, você vai achar lá os picos, os vales, enfim, mas estamos a busca, né? É multidisciplinar, né? É multi, cara, não tem jeito. Você fala da engenharia mecânica, se a gente fosse te fazer um recorte aqui da produção de café voltado só para engenharia mecânica, tem exemplos e avanços, o que contribuiu, seja na produção, fora, e aí se for passar para outras engenharias, é incrível, né? E aí entra a parte que a gente falou um pouco também do humano, né? Que aí tudo isso com o que a gente fala de economia, fica fantástico. De social, então é uma coisa bem multidisciplinar e tá ligado. E tem um cunho social absurdo, cara. É aquele negócio. A gente atua em prol da sociedade, cara. Então, você pega, nós criamos verdadeiras indústrias ou verdadeiros polos, velho, de trabalho ou de produção ou de exploração. E essa exploração ela não é do tipo, porque está explorando, está degradando, não. Porque se vier com o conceito de engenharia de resolver problema e de sustentabilidade, então no juramento a gente já fala isso, né? De manter, não se ofuscar com o brilho da tecnologia, não é isso? E manter o desenvolvimento sustentável. Então, se você fizer isso via profissionais que estão habilitados e que estudaram para desenvolver aquilo ali, você não vai ter uma degradação exacerbada. Quando você tem essa degradação exacerbada, provavelmente é alguma desregulação que ocorreu ali que incentivou o uso inadequado daquilo ou inadvertido. E por trás, provavelmente não vai ter um profissional que se dedicou aí 5, 6, às vezes 10 anos. Sei lá, tu tem mestrado, tem 2 mestrados, né? Um estricto, o outro lato, mais a graduação tem, sei lá, 15 anos que você está estudando. Mas o doutorado não terminei. Ainda tem o doutorado que está no meio, então deve ter uns 15, 20 anos que você está se dedicando, cara, a
tornar aquela produção tanto humanitária ali, né? De ter esse, não, vamos produzir mais, vamos dar crédito a quem merece crédito, e aí meritocracia, e aí a ideia não é nada. E, cara, dificilmente tu vai pegar e vai falar, não, cara, mete uma picareta aí nesse negócio aí, derruba tudo. Não tem muito isso, eu não enxergo muito isso. E a maioria acorda todo dia tentando acertar, cara. Claro. Pô, não, vou acordar porque eu quero fazer o melhor, vou entregar o melhor possível e vamos que vamos. Vai errar? Eventualmente pode errar, mas não é uma coisa de, não, vou fazer porque eu quero. Eu não enxergo muito isso. Erros existem e isso entra no nosso pacotinho ali, nosso caderninho de lições aprendidas, né? Lições aprendidas. E aí a gente, com os erros, tem lá a melhoria do processo. A gente, em engenharia mecânica também, tem uma história por trás do processo, para o cara chegar lá e desenvolver. E que passou por tentativas, acerto, piloto. Então, tudo faz parte, né, do processo. Que seja a solução grosseira, precisa ser refinada. Claro. A esfera, né? A esfera que você fala. Quando a gente olha, está mais lisa possível, você está ali refletindo, mas se você for olhar no microscópio eletrônico, você vai achar cratera também da luz. É isso aí, proporcionalmente, cara. E é bem por aí. Tá, a gente falou tanto de padrão, a gente falou de sensorial, a gente falou disso. Cara, me explica, eu estou vendo um monte disso daqui. Isso aqui me lembra aquelas essências de perfume. Explica mais ou menos como que funciona para você tem que calibrar, né? Eu acho isso o máximo, porque uns aromas do café engarrafado. Então, assim, existe isso para o vinho também. Esse mesmo time chama Lenez do Café. O que é o Lenez do Café? É uma ferramenta, livro, né? Que aqui tem uma história explicando cada aroma. São os aromas básicos do café. Para que serve isso? Para, principalmente, falando de protocolo, de padrão, serve para calibrar o sensorial, ou a pessoa que vai fazer a análise sensorial. Porque o olfato também faz parte do processo. É o sensor, né? Você tem que calibrar o sensor para ter certeza da medida dele. Então, o olfato aqui... Voltando um passinho, nós falamos da análise no verde. Na análise do verde, o café passou ali naquela análise do verde, ele vai para outra etapa, que é a análise sensorial. Tem uma torra padrão, o método de torrar, que também é padronizado, a cor da torra, o grau da torra, existe um equipamento que vai dar aquele grau da torra para ser único e padronizado. Aí depois você vai por quantidades, existe um protocolo de prova, um protocolo de análise sensorial. É um rito que você tem que seguir ali para faz isso, pronto. E dentro desse rito, chega o humano, né? Você fez o rito, fez tudo certinho, temperatura da água, qualidade da água, raço de café para água, proporção, o tempo que você vai esperar fazer cada análise, tudo isso. Chegou naquele momento, aí chegou a parte humana, vamos lá, vamos fazer provar. Mas eu, Felipe, Guto, um rapaz lá na China, nós temos percepções diferentes de sabores. Sim. Então vamos tirar do subjetivo, vamos transformar para o objetivo, né? Objetivo. Você conhece na sua terra natal a fruta, você tem uma percepção. E tem uma memória. Uma memória, exatamente, uma memória olfativa e gustativa. Então nós temos ferramentas que nos ajudam a padronizar e calibrar. Uma delas, que é importantíssima no processo sensorial, é o Lenez do café. Ele tem dividido em enzimático, aroma enzimático, destilação seca e caramelização do açúcar, e alguns defeitos do café também você consegue ver. Isso tudo pelo olfato só. Pelo olfato, E isso aí ajuda, é um treino, você calibra. Além do treino do olfativo também, você tem um documento que é da SKA também, que tem ali os sabores do café, vários sabores, fruta, cereja, lima, caramelo, mel, e vai descendo até que você também consegue fazer soluções ou encontrar produtos para calibrar. Para calibrar, porque, sei lá, aqui eu cheirei cravo, por exemplo. Aí isso aqui, cravo. Então, isso daqui é cravo para mim, sei lá, eu vou dar pro indiano, às vezes ele conhece, não, isso daqui sei lá, ele tem um outro nome para o mesmo cheiro, só que o cheiro padrão referencial é o mesmo. Então, cara, se você sentir esse cheiro aqui, você classifica ele como especiaria. Ele então existe um protocolo, um formulário de torra. Deixa eu pegar
Esse aqui é a roda... Já é colorida. Eu tenho discromia, cara, mas eu acho massa essas coisas coloridas. É a roda dos sabores do café. E também foi pela SKA, ela desenvolveu, junto com a Universidade da Califórnia, fez essa roda do sabor. Caramba, então aqui você consegue se posicionar. Então, a gente estava comentando essa questão aqui da padronização do olfato, né? Tem um assim lá também para o paladar, não é Tem. isso? O que a SKA buscou é criar um padrão no protocolo. Existe o protocolo da análise dele verde. Se ele passar por esse primeiro crivo, ele passa para a análise sensorial. E existe um protocolo, uma planilha de análise que ali avalia vários atributos: acidez, sabor, corpo, doçura, se há defeito ou não. Então existe ali um padrão que você pontua intensidade e qualidade. Para isso, o humano que vai analisar tem que ter calibrado com isso. Existe os key grader. O que é o key grader? É uma pessoa que passa por uma bateria de provas. São pessoas chaves que ele fica habilitada para dar essa nota. Essa nota vale internacionalmente. Um exportador, um chinês, pediu a nota de um café pelo um key grader. Existe o key grader robusta e a arábica. O key é de qualidade. Então ele é habilitado. A SKA tem ali o estudo, o protocolo, e tem o Coffee Quality Institute, que é o que dá essa validação para esse profissional. Então esse profissional, dentro daquele protocolo todo, ele é certificado, é um profissional internacionalmente certificado e acreditado. Exato, com uma análise de um protocolo de laboratório mesmo, peso, qualidade, água, processo, tempo, tudo controlado, ambiente controlado, existe tudo por trás de um processo. Ele é calibrado. Ele é calibrado também por essas ferramentas, tanto para o paladar, né, gustativo, como olfativo. A gente usa o nosso paladar para alguns sabores, mas nossa sensação retronasal também, né, também é muito intenso, muito forte. Retronasal ainda tem que dar o retrogosto. Retrogosto, exatamente. Ele é uma peça-chave na análise sensorial. Então, análise, você tem essas ferramentas que a SKA, a World Coffee Research fizeram para servir de ferramenta e padronizar. Um chinês, eu gosto de falar do chinês porque é totalmente em língua diferente. Sim, quase do outro lado do mundo. Vão falar a mesma linguagem do café. O key grader isso é importante. do Brasil com o chinês é a mesma linguagem, dentro do mesmo protocolo. Vão falar isso, aí tudo se unifica. Você não tem mais, por exemplo, acontecia... Você tira um pouco da subjetividade ali, né? Você tira. Vou comprar um café do Brasil, vou chegar lá no porto da Europa. E passou aqui, comprei, o padrão é esse, tal. Mas o processo que eu segui, do cupping, da análise verde, foi outro. Às vezes eu contaminei a amostra, eu não lavei a minha colher de prova, eu não usei a mesma proporção de café. Tem a degustação para tu saber e perceber isso. E quando ele chega lá, ele vai usar um outro protocolo, vai analisar de outra forma, com outra percepção, eu falo, não, você vendeu café gato por leve, não tem jeito. Eu provei uma coisa, tá chegando outra aqui. Então isso também padronizou, quando a gente fala de café especial, não café... Não, o café comum ele vai passar por uma homogeneização. Tem também, nós temos aqui no Brasil, que o Brasil também foi, você falou da história do Brasil, né? Sim, da economia. Então a gente desenvolveu, nós temos muito centro de pesquisa, de melhoramento genético, de melhoramento de... A Embrapa, cara, da fome. A Embrapa, nós temos o IAPAR, nós temos vários órgãos que trabalham para melhorar a planta e processo. E aí nós temos também um processo de análise bem brasileira, que é por bebida tipo 6, dura. Aí existe lá a classificação de prova, estritamente mole, até riozona, e também para defeito, tipo 6, tipo 4, tipo 8. E serve internacionalmente para você vender como o produto. É um padrão que é reconhecido mundialmente, porque o Brasil foi também um berço da Porto de Santos, vendeu muito café, então tinha lá a carta brasileira, a gente serviu muito para... Mas aí a SKA entra com outro processo, com um outro tipo de análise para café especial. Então essas ferramentas aqui auxiliam essa parte, não é, digamos, subjetiva, mas para calibrar e transformar num protocolo único e mundialmente reconhecido. E para quem
para quem duvida ainda do Brasil, eu sou um apaixonado pelo Brasil e a capacidade do brasileiro. A Etiópia está fazendo um trabalho belíssimo na questão de café especial. Então, por que não o Brasil, que a gente já tem uma história, a gente já tem todo um cuidado que pode ser trabalhado, por que a gente não aventa? Então, fica só a dica, porque o potencial do Brasil é imenso para isso e nós temos recursos para isso, inclusive de pesquisa de alta performance e de alta qualidade, que é o também que às vezes muita gente esquece disso, cara. Nós temos padrões internacionais, inclusive, como o Felipe está colocando, alguns padrões brasileiros que foram apropriados pelo mundo para entender melhor uma determinada coisa. Não é isso? Então, Felipe Aureoli, queria te agradecer, cara, gratidão pelo teu tempo. Queria que você se despedisse. Pessoal, a gente vai colocar os links aqui para contato do Felipe dentro da descrição do vídeo, aqui embaixo. A gente tem um grupo também no Telegram, então quem quiser, vai estar o link aqui, entra lá no Telegram, a gente consegue acionar ou vocês diretamente pelos links do Felipe ou a gente. Fiquem à vontade em fazer isso. Queria que você se despedisse, desse o seu tchau aí, pedir para seguir nas redes sociais, aquele nhanhanhã todo que existe. Primeiramente agradecer ao Guto pela oportunidade de participar desse projeto dele, incrível. Eu acho que ele falou, né, quando junta pessoas empolgadas e querendo, né, trabalhar na área, desenvolver a área, sai coisa boa, né? Ele mesmo falou no início, concordo plenamente. E fico à disposição, esclarecer dúvida, para falar um pouco mais de café, de produção ou das outras áreas também, de agrícola, enfim. Mas fico à disposição. No Instagram tem o meu e-mail que o Guto vai a gente vai colocar tudo aqui embaixo. Mas eu agradeço. Opa, que isso, muito obrigado. Fica à disposição aí. Se surgir outra, então pode contar comigo. Vamos fazer. Pessoas, esse foi o Engenharia e Prosa na série Café. Sejam todas muito bem-vindas. Espero que tenham gostado desse nosso vídeo.